Olá, muito bem-vindos ao canal Amigurumi Mari Trevisan. Hoje nós vamos confeccionar essa linda borboletinha para nível iniciante, para quem está iniciando no amigurumi aí. Essa borboletinha é uma ótima opção para a gente treinar aí nossas técnicas de amigurumi, porque ela é de uma execução super simples, rápida, fácil e muito econômica. Ela é feita só com sobras de fio. A execução dela é extremamente fácil, ela pode virar um chaveirinho ou uma peça decorativa. Então aí tem várias opções para venda dela, venda super certa, porque são peças pequenas, fáceis de vender, ficam num preço super acessível. Então aí quem tá iniciando no amigurumi, essa é uma ótima opção. Então aqui na aula tu vai aprender a fazer essa borboletinha super fofa. E para confeccionar nossa borboletinha, a gente vai precisar de sobrinhas de fios da tua preferência e da tua cor. Só vamos cuidar na hora das sobrinhas do fio pra gente trabalhar com uma agulha compatível ao fio que a gente tá usando, tá? Para confeccionar essa em aula, eu vou usar sobrinhas de fios da Balloon, amigo da Pinguim. Essa borboletinha aqui, eu usei sobrinhas de fio da Charme, tá? Mas as sobras dos fios que vocês vão usar é da preferência de vocês, tá? Então, a gente vai precisar de sobrinhas de fio, um fiozinho fino pra gente bordar o rostinho dela. Pode ser fio de costura ou o próprio fio desfiado em um fiozinho pra gente bordar. A gente vai precisar de uma tesourinha pra corte dos fios. Uma agulha com ponta pra gente fazer o bordadinho do rostinho dela, que é bem simples, e uma agulha de tapeceiro sem ponta pra gente executar as costuras da nossa borboletinha. Então aí o material empregado é super simples, todo mundo vai ter em casa, e também aqui eu usei uma peça decorativa que é completamente opcional, uma florzinha aqui na cabecinha dela, e aqui uma pedrinha de strass colorida. Mas essas peças eu deixo a gosto de vocês. Essas peças são encontradas em casas de aviamento, tá? Elas são bem baratinhas, vêm em pacotinhos, em grande quantidade, então é bem fácil de localizar. Com menos de R$5 tu consegue comprar um pacotinho aí com 20 florzinhas dessas aqui, tá? Então aí, bora fazer essa borboletinha. Vem comigo que a aula tá bem mastigadinha, tu é iniciante, com certeza tu vai conseguir fazer. Bora pra aula? E é claro que antes dessa aula começar, eu já vou pedir para que tu deixe um like para mim e se inscreva aqui nesse novo canal, que é voltado para quem é iniciante no mundo do amigurumi. São peças, sempre terá receita de peças fáceis de executar e super econômicas, tá? Então é para quem realmente aí tá iniciando ou quer ter uma lucratividade maior na hora de fazer o seu amigurumi. Então já deixa um like para mim e se inscreve no canal. Vamos iniciar a nossa borboletinha pela cabeça, fazendo um anel mágico. O anel mágico, então, eu vou pegar o meu fio, vou passar no meu dedo e a parte que vem do novelo eu vou passar por trás da ponta, assim. Vou introduzir a minha agulha por baixo dessa parte que vem da frente, puxar o meu fio, girar para formar uma laçada e pegar novamente o fio que vem do novelo, formando a minha primeira laçada do meu trabalho. Então, aqui eu tenho a minha primeira laçada e a gente vai iniciar agora aqui, colocando aqui dentro desse anel mágico 6 pontos. E é importante que a gente passe por dentro aqui dos 2 fiozinhos que eu tenho pro nosso anel mágico dar certo. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, esse fiozinho, a ponta do meu fiozinho, eu vou puxar e encerrar o meu anel mágico desse jeito, tá? Agora, eu vou começar aqui, essa foi a minha primeira volta, fazendo um anel mágico de 6 pontos. Na minha segunda volta, eu vou entrar direto aqui no meu primeiro ponto do meu trabalho, vou puxar o meu fiozinho e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E aqui nesse mesmo ponto eu vou botar mais um ponto baixo, porque a minha segunda volta vai consistir em fazer 6 aumentos. Ou seja, para cada ponto que eu tenho aqui, então eu vou colocar 2 pontos baixos, gerando um aumento para cada ponto. E é importante que a gente já trabalhe aqui no nosso primeiro pontinho com um marcador de pontos ou um fiozinho de outra cor, para que a gente possa identificar sempre início e fim de carreira, tá? Então, aqui, ó, marcadorzinho de ponto, e eu vou seguir trabalhando aqui, então, 6 aumentos, fazendo toda essa voltinha aqui e encerrando essa segunda volta com 12 pontos. Agora, eu vou para minha terceira volta, e na minha terceira volta, eu vou iniciar a minha volta fazendo um ponto baixo, e no próximo ponto eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos juntos no mesmo ponto, tá?
Sempre marcando aqui o primeiro ponto do nosso trabalho, eu vou seguir nessa sequência, então, fazendo em um ponto baixo, e no próximo ponto, um aumento. A sequência de um ponto e um aumento por toda essa volta e encerrando a terceira volta com 18 pontos. Na minha quarta volta, a minha sequência será 1, 2 pontos, marcador de ponto sempre no primeiro ponto, importante para que a gente não se perca, 2 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência por toda essa volta. No final da minha quarta volta, seguindo a sequência de 2 pontos e um aumento, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Na nossa quinta volta, a nossa sequência será 1, 2, 3 pontos, marcador de ponto no primeiro ponto e um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta. No final da quinta volta, nós teremos 30 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha quinta volta com 30 pontos, nessa altura a gente vai começar a fazer carreiras retas, mas antes nós vamos pegar esse fiozinho do nosso anel mágico, vamos puxar bem para encerrar bem esse anel, deixar ele bem fechadinho, e aqui na base desse fiozinho aqui bem rente, eu vou dar um nozinho nele para não ter risco que ele escape, tá? Então, bem rente aqui, eu dou um nozinho no meu fiozinho, tá? Assim. Este fiozinho, se vocês preferirem, vocês podem cortar o excesso dele ou deixar ele assim, que depois a gente esconde ele dentro do nosso trabalho, tá? Então, aqui eu vou cortar um pouquinho, mas não vou tirar muito, para não deixar ele muito sensível, e vou deixar aqui, que ele fica escondidinho aqui dentro do meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar voltas de ponto sobre ponto. Então, agora nós vamos trabalhar da volta 6, que seria a próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 12, de ponto sobre ponto. Ou seja, nós vamos subir aqui 7 voltas, trabalhando sempre um ponto para cada ponto que a gente tem aqui no nosso trabalho. Não temos mais aumentos agora, é só um pontinho para cada ponto, tá? Então, eu sempre vou marcar o meu primeiro ponto aqui no início da carreira pra gente saber início e fim de carreira. Então, temos 30 pontos, trabalharemos ponto sobre ponto por 7 voltinhas. Cheguei ao final aqui das minhas 7 voltas, então, de ponto sobre ponto, o meu trabalho está assim. Agora, a gente vai começar a fechar a nossa peça, tá? Então, agora eu vou vir aqui e vou trabalhar nessa volta aqui, que é a volta de número 13, toda em diminuições. Para fazer as minhas diminuições, eu faço assim. Eu venho aqui no ponto, pego só a alcinha da frente do meu ponto, que é a diminuição invisível do amigurumi. Venho no próximo e também pego só a alcinha da frente do próximo ponto. Passo o meu fio pelas duas laçadas e fecho o meu ponto. Então, aqui eu fiz uma diminuição, ó. O meu ponto tem a alcinha de trás e a alcinha da frente. Para fazer a diminuição, eu pego essa alcinha da frente do ponto e do próximo ponto também. Puxo o meu fio pelas duas e fecho o meu ponto baixo, formando a diminuição. Então, aqui no total, serão 15 diminuições, porque a minha volta vai ser toda em diminuições. Sempre vou marcar o meu primeiro ponto e vou seguir fazendo as diminuições aqui até o final. No final dessa volta, eu vou ficar com 15 pontos. Finalizadas as 15 diminuições, eu fiquei com 15 pontos e agora eu vou para a volta de número 14. Na volta de número 14, nós vamos iniciar nossa volta trabalhando. 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos com o marcador de ponto no nosso primeiro ponto. Opa. E vamos seguir aqui fazendo uma diminuição. Alcinha da frente e alcinha da frente. Vou seguir essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição aqui por mais 2 vezes, tá? Então, farei aqui a sequência de 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 3 pontos e uma diminuição até chegar no final. Finalizei aqui minha carreirinha, e nessa altura que eu tô aqui, agora eu vou encher a minha cabecinha. E daí aqui eu tenho uma dica pra vocês. Se essa é a tua primeira peça de amigurumi e tu não tem fibra siliconada pra encher a tua peça, que é essa manta aqui, essa fibra que a gente usa pra encher nossas peças de amigurumi, por ela ser uma peça muito pequena e tu só necessitar de enchimento pra cabeça e pro corpinho, tu pode optar pelo uso do algodão, tá? Ela é uma peça bem pequenininha, tu tá praticando, não quer fazer grandes investimentos, então tu pode encher a tua peça com um algodãozinho, tá? Então aqui, ó.
Vou pegar a minha manta siliconada, que é essa daqui, e vou encher a minha cabecinha, tá? Com a ajuda de uma pinça ou com o próprio cabo da agulha, eu vou encher a minha cabeça, tá? O algodão não se torna viável no mundo do amigurumi porque torna a peça muito cara, né? A fibra siliconada a gente compra em quilo, ela vem em grande quantidade e o custo é bem mais baixo. Mas por ser uma peça muito pequena e tu tá iniciando aí, praticando teu amigurumi, tu pode sim encher com algodão, tá? Então aqui, ó. Vamos encher a nossa cabecinha, vamos botar aqui o nosso enchimento até que a gente sinta que a nossa cabecinha ficou bem redondinha e bem cheinha, tá? Eu vou colocar meu enchimento aqui e já retorno. Coloquei enchimento aqui no meu trabalho, e para vocês saberem se a quantidade de enchimento está suficiente no trabalho de vocês, vocês têm que prestar atenção se o trabalho de vocês está bem resistente ao toque, assim, ó. Ele tem que estar bem cheinho, tá? Porque com o tempo, o crochê, ele cede. Se vocês botarem pouco enchimento, a peça vai ficar muito molenga e muito rapidamente a peça vai se deformar. Então, vocês coloquem enchimento ao ponto que vocês sintam que ele tá bem cheinho, mas que os pontos continuam bonitos, não estão deformados, tá? A minha peça aqui já tá bem cheinha. Eu gosto de encher com a pinça, porque a pinça me dá uma precisão legal aqui nos cantos, que eu consigo saber se ele tá bem cheinho. Então, aí, ó. Tá bem cheinha, tá bem redondinha a cabecinha de vocês? Vamos encerrar a nossa cabecinha. Vou aproveitar para fazer um convite para vocês aí. Pra quem não conhece, eu tenho um canal. Quem não me conhece, né, eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde é só de passo a passo. Lá eu ensino passo a passo de peças mais elaboradas. Então, se tu quer conhecer mais do meu trabalho aí e mais receitas da Mari Trevisan, clica aqui na descrição que tem o link do meu canal, que é só de passo a passo aqui no YouTube. Esse canal é voltado só para iniciantes. Aqui eu ensino peças mais fáceis para quem realmente está iniciando no crochê. Então, vamos voltar para o nosso trabalho aqui para a volta de número 15. E na volta de número 15, que é a última volta aqui antes do nosso encerramento, nós vamos fazer ela novamente toda em diminuições. Então, aqui nós vamos fazer 6 diminuições. Temos 12 pontos. Vamos fazer 6 diminuições sem pegando a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e fazendo a nossa diminuição. Vamos fazer 6 diminuições por toda a nossa volta e encerrar essa volta aqui com 6 pontos. Depois que eu finalizei aqui as minhas 6 diminuições, nessa altura que eu tô aqui, eu vou fazer o corte do meu fio, deixando um pedacinho aqui de mais ou menos uns 10, 15 centímetros de fio pra gente fazer o nosso acabamento agora. Vou voltar aqui o fiozinho no meu último ponto, porque a gente agora vai fazer o encerramento com o falso anel mágico. Então, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, que é aquela agulhinha que não tem ponta, que facilita bastante pra gente trabalhar, e vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho 6 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou fechar o meu trabalho pegando só a alcinha aqui, ó, de fora do meu ponto, como a gente pega a alcinha para diminuição, é assim que eu vou fechar também, só que eu vou pegar as 6 alcinhas de uma vez só, então eu vou passar aqui, ó, 1, venho no próximo, pegando só a primeira alcinha, 2, no próximo, 3, no próximo, 4, ó, só pega uma alcinha. Só a alcinha da frente. 5. E a minha última alcinha aqui, do meu último pontinho, 6. Depois que eu passei pelos meus 6 pontos, com a ajuda do meu polegar, eu vou pressionar o meu trabalho assim, esse meu anel, e vou puxar, encerrando o meu anelzinho mágico desse jeito, pra ele ficar bem fechadinho. Agora, eu vou vir aqui com a minha agulha novamente aqui, por dentro desses pontinhos e vou passando mais um pouquinho aqui pra mim trancar esse fio. Então, eu vou passar aqui, ó, e mais uma alcinha e mais uma alcinha aqui. Quando eu passar nessa alcinha aqui, eu já vou dar um nozinho, tá? Aqui eu vou dar um nozinho desse jeito. Vou puxar e vou fazer aqui um nozinho. Vou apertar bem e agora eu vou entrar aqui por dentro, tocando esse fio e perdendo ele aqui no meio da minha fibra. Com a minha agulha, eu venho aqui e ajusto esse meu falso anelzinho aqui, pra ele ficar bem direitinho, tá? Então, a gente encerrou aqui o nosso trabalho. Este excesso de fio aqui, eu posso cortar. E ajustar aqui esse pontinho que eu saí com a minha agulha assim, pra que ele não fique marcado. Então, feita a nossa cabecinha, agora vamos pro corpinho. Para fazer o corpinho, nós também vamos iniciar aqui com um anel mágico de 6 pontos, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer o meu anelzinho. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos, igual a gente fez lá na cabeça, tá? 2, 3,
4, 5, 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel. E agora, nós vamos para a nossa segunda volta. Na nossa segunda volta, nós vamos trabalhar toda em aumentos. Então, para cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento em ponto baixo, encerrando essa segunda volta aqui, depois de todos os meus aumentos, com 12 pontos. Lembrando que é sempre importante trabalhar com um marcador de pontos no primeiro ponto, para que a gente não se perca no nosso trabalho. Vamos em aumento até o final e encerrar a segunda volta com 12 pontos. Na minha terceira volta, a minha sequência vai ser um ponto e um aumento. Seguiremos a sequência aqui de um ponto e um aumento até o final, e no final da terceira volta, nós teremos 18 pontos no nosso trabalho. Na minha quarta volta, então, a minha sequência será 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou seguir com essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento até o final. No final aqui da minha quarta volta, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e um aumento. E essa sequência aqui eu vou seguir até o final, e no final da minha quinta volta eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, com 30 pontos no meu trabalho, eu vou trabalhar voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 6, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 8, trabalhando sempre um ponto para cada ponto da carreira de base aqui. No total, serão 3 voltas de 18 pontos. Vamos seguir, então, por 3 voltinhas, sempre trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Finalizada minhas 3 voltinhas aqui, então, de 30 pontos, agora na volta de número 9, nós vamos trabalhar uma sequência de 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. A diminuição que a gente já aprendeu, né? Pegar nas alcinhas da frente, a diminuição invisível. Vamos seguir essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição até o final da nossa volta. No final da nossa volta, nós teremos 24 pontos no nosso trabalho. Então, vamos em 3 pontos e uma diminuição até o final. Então, aqui eu fiz a minha volta de 3 pontos e uma diminuição, tenho 24 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou para a volta de número 10, eu vou trabalhar 1, 2 pontos e uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto e forma a minha diminuição. Vamos seguir aqui fazendo, então, 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta e encerrar a volta de número 10 com 18 pontos. Então, agora, com 18 pontos no nosso trabalho, eu vou trabalhar agora 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar a volta 11, 12 e 13, trabalhando sempre um ponto para cada ponto da carreira de base, então, aqui, por 3 voltinhas sobre os nossos 18 pontos. Vamos só subir, então, nossas 3 voltinhas. Depois que eu finalizei as minhas 3 voltas, então, de 18 pontos, agora, aqui, vou vir no meu primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo, cortar o meu fio aqui, deixando mais ou menos uns 15, 20 centímetros também, pra gente poder costurar depois a cabeça no nosso corpinho. Então, aqui eu aperto esse baixíssimo, tá pronto o meu corpinho, e aqui dentro do meu corpinho eu também vou colocar o meu enchimento, tá? Então, é só encher o nosso corpinho aqui, reservar junto com a cabecinha, e eu retorno pra gente dar sequência na nossa borboletinha. Para fazer as anteninhas da nossa borboletinha, a gente vai começar deixando um pedacinho de fio, assim, de mais ou menos uns 4 dedos no início do nosso trabalho, para depois a gente fixar as anteninhas nela. Agora, eu vou vir aqui e vou dar uma laçada no meu trabalho, fazendo aqui o meu nó corrediço, a laçada inicial. Feita essa laçadinha inicial, agora eu vou subir aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. A contar da agulha, eu vou voltar aqui, ó. 1, 2, na segunda correntinha. E aqui dentro dessa segunda correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1,
2 e 3 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui na próxima correntinha e vou seguir trabalhando pontos baixíssimos nas correntinhas que me restaram aqui, tá? Então, eu vou seguir em pontos baixíssimos até lá embaixo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixíssimos. Vou cortar o meu fiozinho, deixando também a mesma medida que eu deixei no início lá. E vou voltar esse último pontinho. Vou fazer 2 anteninhas iguais e reservar. Agora, a gente vai fazer essa bolinha aqui que fica dentro da nossa borboletinha. E ela é bem simples de executar. Eu vou fazer aqui um anel mágico. 2 eu vou fazer com um anel mágico de 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E vou encerrar este anel, bem fechadinho. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto do meu anel mágico e vou puxar um ponto baixíssimo aqui, ó. Entro nele e puxo, e puxo o meu ponto baixíssimo. Corto este fiozinho e deixo uma medida igual à medida que eu vou deixar aqui no rabinho do meu anel mágico. Porque a gente vai costurar, mas não precisa muito fio de costura, tá? Então, aqui, ó, eu deixo o fiozinho do meu rabinho e deixo esse fiozinho aqui pra gente fazer uma costurinha. Então, aqui eu vou fazer 2 de 6 pontos. E depois, nós vamos fazer 2, igual este que eu vou fazer aqui agora, de 8 pontos, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Também vou encerrar, apertar bem, vir aqui dentro do primeiro pontinho e puxar o meu ponto baixíssimo, cortando meu fiozinho para fazer uma costurinha depois também. São costuras muito fáceis, não se assustem com a costura, tá? É costura para iniciante e essa borboletinha é própria pra gente treinar nossas técnicas de costura. Aqui. Então, a gente vai fazer 2 de 6 pontos e 2 de 8 pontos e vamos reservar também. Agora, vamos trabalhar as asinhas dela. Vamos começar pelas asinhas maiores, tá? Então, eu já iniciei aqui, que a gente já aprendeu, o meu anel mágico de 6 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui dentro do meu primeiro ponto, fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, formando o meu primeiro aumento. E assim, eu vou seguir pelos 6 pontos fazendo aumentos. No final dessa segunda volta aqui, toda em aumentos, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, a minha sequência será 1 ponto e um aumento. E assim, eu vou seguir aqui por toda a minha volta, e no final da terceira volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, a minha sequência vai ser 1, 2 pontos e um aumento. Vou seguir fazendo essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento até o final. No final da quarta volta, teremos 24 pontos no nosso trabalho. Agora, com 24 pontos no meu trabalho, as duas próximas voltas que vão seguir aqui, a volta 5 e 6, serão de ponto sobre ponto. Vamos fazer aqui 2 voltas de 24 pontos no nosso trabalho. Agora, na volta de número 7, eu vou trabalhar uma sequência de 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final da volta de número 7, eu terei 18 pontos no meu trabalho.
E agora, com 18 pontos, eu vou trabalhar agora da volta de número 8, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 11, ou seja, eu vou fazer 4 voltinhas de ponto sobre os meus 18 pontos. Vamos subir 4 voltas. Finalizadas 3 voltas de 18 pontos, agora na volta de número 12, a minha sequência vai ser um ponto e uma diminuição. Essa aqui vai ser a sequência até o final de um ponto e uma diminuição, e encerrando, então, aqui no final da volta de número 12, com 12 pontos. Agora, a gente vai para a volta de número 13, onde a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, essa volta aqui nós vamos trabalhar sobre os nossos 12 pontos. Vamos só seguir uma voltinha aqui, então, de ponto sobre ponto. Ao final da volta número 13, de ponto sobre ponto, eu vou vir aqui, então, no meu primeiro pontinho do meu trabalho, vou dar um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio aqui, deixando um pedacinho de fio para a costura, tá? Também é uma costura pequena, não precisa muito fio. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui nas minhas asinhas. Eu vou dobrar a minha asinha assim, ó, para que essa ponto final aqui fique nesse cantinho. Então, eu vou dobrar assim a minha asinha. Nesse formato, assim, formando uma conchinha, ó. Assim que eu dobro a minha asinha, aqui fica o meu fio de costura, tá? Então, eu vou fazer da asinha maior 2 asinhas iguais. E agora, vamos para a asinha menor. Para a asinha menor, então, eu iniciei aqui trabalhando o anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, nós vamos seguir aqui, trabalhando um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. E finalizando, então, a nossa segunda volta em aumentos com 12 pontos. Na nossa terceira volta, a nossa sequência vai ser um ponto e um aumento. Vou seguir a sequência de um ponto e um aumento aqui por toda a nossa terceira volta. No final dessa volta, teremos 18 pontos no nosso trabalho. Agora, as próximas 5 voltas que seguem aqui, da volta de número 4 até a volta de número 8, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos subir aqui 5 voltas de 18 pontos. Agora, na volta de número 9, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Vamos em um ponto e uma diminuição. Agora, com 12 pontos, as próximas 2 voltas, a volta 10 e 11, é de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer aqui 2 voltinhas de 12 pontos no nosso trabalho. Finalizadas 2 voltas de 12 pontos, agora eu venho aqui no meu primeiro ponto, encerro meu trabalho com um baixíssimo, corto o fio, deixando um pedacinho de fio para costurar a minha asinha. Repetir meu baixíssimo aqui, que enroscou meu fiozinho. Aqui. Novamente, eu vou dobrar o meu trabalho desta forma, para que o meu fio de costura fique nesta ponta, tá? Faremos também 2 asinhas pequenas. Agora, então, com todas as nossas peças já finalizadas, nós vamos dar início às nossas costuras, que são super simples e fáceis de fazer. E é muito importante, quando a gente tá iniciando no amigurumi, que a gente pratique a técnica de costura, para que a costura depois não vire um bicho-papão na hora de fazer o amigurumi. Então, aqui, ó, vou pegar a minha cabecinha, tá? A parte que a gente fez o arremate fica pra baixo, e vou colocar ela aqui no meu corpinho, encaixando ela assim no meu corpinho. Depois que eu coloquei ela assim no meu corpinho, pra mim não precisar alfinetar pra me atrapalhar, eu vou pegar uma agulhinha um pouquinho mais grossa, pode ser um palitinho também, e vou passar aqui do topo da minha cabeça até lá o meu corpinho, ó. Porque ela já vai deixar a minha cabeça, ó, posicionadinha no lugar que eu preciso pra costura. O fiozinho que eu deixei pra costura, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente, então, dar início à nossa costurinha. E pra gente fazer uma costura bem bonita aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui tá o meu fio de costura. Agora, eu vou vir aqui na minha cabecinha, na carreira que eu tenho aqui das diminuições, ó, é onde eu vou trabalhar. Só que eu não vou pegar o meu ponto inteiro aqui, eu vou pegar só uma alcinha do meu ponto, que isso vai facilitar bastante a nossa costura, tá?
Então, eu vou pegar aqui, ó, uma alcinha só do meu pontinho da cabeça, vou puxar o meu fio. Agora, eu vou vir aqui embaixo e também não vou pegar meu ponto inteiro, eu também vou pegar só essa alcinha que tá pra fora aqui, ó. Só a primeira alcinha, a alcinha de fora do meu ponto, dessa forma. Vou puxar bem. Agora, eu vou vir aqui na cabecinha novamente e vou pegar só uma alcinha do meu ponto. Assim. Sempre puxo bem, para que minha costura fique bem bonita, e venho aqui embaixo também, só em uma alcinha do meu corpinho, na alcinha de fora do ponto. Puxo bem. Ó, venho aqui, pego só uma alcinha do meu pontinho aqui em cima. Assim. Opa, escapou meu fio aqui da agulha. E pego também aqui embaixo só uma alcinha, que é a alcinha da frente do meu ponto aqui embaixo. Puxo o meu fio. Sempre vou puxando bem para que a minha costura fique bem firme, tá? Agora aqui, peguei no ponto aqui embaixo, vou vir aqui em cima, pegando uma alcinha aqui em cima. É super simples, como vocês puderam ver, essa costurinha não tem segredo de costura. Uma costurinha bem fácil de fazer. E assim eu vou fazer por todos os pontos que eu tenho aqui no meu trabalho, até chegar lá no final de novo, tá? Vamos seguir fazendo essa costurinha, pegando sempre um pontinho em cima e a alcinha na frente do corpinho, até chegar aqui no final. E quando eu estiver chegando aqui no final da minha costura, ó, estou quase no final da minha costura, eu vou parar, eu deixei uma pequena aberturinha aqui, ó, que é bem interessante que aqui no final da nossa costura a gente venha com mais um pouquinho de enchimento, com a ajuda de uma pinça ou de um palito, de alguma ferramenta que seja mais fina, e complete aqui no pescocinho dela com enchimento, tá? Então, eu vou vir aqui nessa pequena abertura que eu deixei aqui e continuar botando enchimento aqui até que eu sinta que o pescocinho dela tá bem firme. Então, terminei de encher e cheguei no final da minha costurinha aqui. Agora, eu vou vir aqui em cima do primeiro pontinho aqui do baixíssimo que eu tenho, né? Pra gente dar um acabamento aqui nesse fiozinho. Vou pegar a alcinha desse baixíssimo aqui. E aqui eu vou dar um nozinho no meu fio, assim. Vou apertar bem apertado esse nozinho aqui. E vou vir aqui por cima do meu ponto e vou esconder ele lá pra dentro, tá? Agora, eu vou esconder esse fio aqui no meu trabalho. Então, eu vou puxar bem aqui pra dar um acabamento bom. E tá finalizada aqui a nossa costurinha da cabecinha, tá? Este fio aqui eu posso cortar. E agora, a gente vai costurar as asinhas. Então, agora eu vou costurar aqui, ó, o miolinho das nossas asinhas, que a gente deixou pronto. Eu vou costurar um com vocês, esse eu já fiz porque a costura é bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse rabinho do anel mágico e vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, tá? Feito aqui, agora eu vou pegar aqui a minha orelhinha e vou vir aqui bem no meio da minha orelhinha aqui, ó, num pontinho que eu vejo que seja o meio aqui, mais ou menos o meio. E vou passar esse fio aqui por dentro, assim, e vou firmar o meu miolinho aqui na posição que eu quero. Eu deixo esse fio aqui paradinho, tá? Agora, o fio da costura, eu vou introduzir na agulha de tapeceiro. É uma costura extremamente fácil e simples de ser feita, tá? Então, aqui. Então, aqui tá o meu fiozinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, vou posicionar, vou vir aqui no pontinho da frente, por cima do meu pontinho, e vou vir aqui embaixo e vou pegar uma alcinha só de um pontinho aqui embaixo, ó. Que nem a gente tava fazendo lá na cabecinha, ó. Só pego uma alcinha de um pontinho aqui embaixo. Passo esse fio e dou uma puxadinha. Agora, eu vou vir por baixo do meu próximo pontinho aqui, passando por baixo do meu ponto, voltando com o fio aqui pra cima. Agora, eu vou no ponto do lado, passo aqui por cima do meu ponto e lá embaixo eu pego uma alcinha de um pontinho lá embaixo. Só uma alcinha de um pontinho lá embaixo. Passo a minha costurinha assim, volto no próximo ponto por baixo do meu ponto, assim. Puxo. Por cima do ponto eu vou passar e lá embaixo eu vou pegar também mais uma alcinha de qualquer pontinho lá embaixo. Do pontinho que tá
paralelo, obviamente, a esse ponto que a gente tá trabalhando. Pego só uma alcinha de um pontinho lá embaixo, assim. Puxo o meu fiozinho, venho por baixo aqui, ó, do próximo ponto, passando este fio aqui pra cima. Ó. E agora, eu cheguei aqui no final da minha costurinha, né? Então, vou passar aqui embaixo, ó, no meu último ponto de costura, e também vou pegar lá embaixo uma alcinha do pontinho lá embaixo, assim. Agora, eu vou voltar aqui, onde eu tenho o ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Eu vou voltar dentro do meu ponto baixíssimo aqui, que é o primeiro ponto, né? E vou passar esse fio aqui em cima, ó. Passo ele aqui pra cima. Agora, eu vou ajustar aqui bem a posição dele. E, em vez de eu seguir pra frente, agora eu vou voltar um ponto pra trás, dentro do meu ponto. Daí, aqui, ó, eu tenho o meu pontinho, eu vou vir dentro dele aqui. E vou passar esse fio lá pra baixo, trazendo por dentro aqui, encontrando com o fio do anel mágico que a gente tem aqui em cima, ó. Assim. Pra dar um acabamento bem bonito aqui na nossa peça, ó. Tá? Agora, eu vou puxar os 2 fiozinhos que eu tenho aqui. E esses 2 fiozinhos aqui, agora eu vou dar um nozinho neles. Então, aqui eu vou dar agora um nozinho nessas 2 pontas. Vou apertar bem esse nozinho, vou dar um nozinho triplo aqui, tá? 2 e 3. Não preciso desse excesso de fio, então eu vou cortar aqui um pouco desses fios, não muito, um pouco. Vou enrolar e vou esconder ele lá dentro da minha asinha, assim, ó. Vou enrolar bem, pego ele e coloco lá pra dentro. E tá pronta aqui a minha costurinha. Agora é só, novamente, posicionar a minha asinha assim, tá? Super simples de fazer, né? Agora, então, vamos costurar as asinhas na nossa borboletinha. Então, aqui, vou começar costurando a asinha maior, tá? Vou pegar aqui o meu trabalho e vou posicionar a minha asinha assim, ó. Eu posso alfinetar a minha asinha aqui da seguinte forma. Vou pegar meus alfinetinhos aqui e vou botar um alfinete aqui desse lado para posicionar ela e vou botar um alfinete deste lado aqui para ela ficar bem firme. Um na frente e um atrás. A costura aqui é muito simples, tá? Então, eu vou fazer a primeira com vocês. Todas as costuras dessa borboletinha é muito simples. Então, aqui tá o início do meu trabalho, ó, pra gente fazer a costurinha, né? Vou introduzir esse fio na agulha de tapeceiro pra gente fazer a costura. E a gente vai costurar da seguinte forma. Meu fio da costura está assim, né? Então, aqui, eu vou costurar bem rente a última carreirinha branca que eu tenho aqui do meu pescocinho, tá? Vou tirar esse alfinetinho aqui porque tá me atrapalhando. Mas vocês alfinetem aí, pra quem não tem experiência, alfinetar é muito importante. Vou vir aqui embaixo, ó, eu vou tirar pra vocês enxergarem. Pegando o meu ponto assim, ó. Atravessando o meu pontinho dessa forma. O pontinho bem rente à cabeça, tá? E vou passar o meu fiozinho assim. Agora, quando eu voltar, eu vou passar dentro do meu ponto aqui e vou sair aqui na frente dentro do ponto, ó. Eu vou atravessar o meu ponto de lado a lado, como se eu também fosse costurar aqui a asinha, ó. Passo no ponto lá e no ponto aqui. Não tô enxergando o ponto, essa que é a verdade. Ó, aqui. Assim. E daí, vou passar aqui pra frente, assim. Passei aqui pra frente, agora eu vou vir aqui embaixo, no ponto de baixo. Ó, no ponto de baixo, paralelo aqui, porque eu vou seguir uma reta, né? E vou pegar o pontinho aqui embaixo, assim, ó. E vou passar o fio assim. Vou posicionando a minha asinha aqui pra ela ficar direitinho. Agora, por trás, eu vou voltar novamente pegando o ponto aqui dentro, ó. Pego o ponto aqui e saio aqui na frente do meu ponto, ó. Assim. Venho aqui embaixo no ponto paralelo ao ponto de cima, né? E passo lá pra trás. Opa. Forquei a minha borboleta aqui.
Passo aqui pra trás, assim. Agora, eu venho por dentro do ponto aqui e saio aqui na frente, no ponto da frente. Assim. Sempre puxo bem pra costura ficar bem firme. Venho aqui embaixo no pontinho, no próximo pontinho e saio aqui atrás no próximo ponto. Assim. Vou apertando aqui minha costurinha. Agora, aqui eu já vou fazer os 2 últimos pontinhos, ó. Vou passar aqui pra frente, passando o ponto aqui. Agora, eu vou vir no pontinho aqui embaixo, vou passar aqui pra trás. Puxar. Agora, eu vou entrar aqui bem no cantinho pra passar pro meu último pontinho aqui, ó. Vou fazer o meu último pontinho, passando aqui pra frente. E agora, quando eu for passar aqui pra trás, eu vou vir com esse fio e vou deixar ele, vou passar direto aqui e vou vir aqui atrás em qualquer ponto e vou deixar ele aqui em espera, porque eu vou costurar outra asinha exatamente igual. E pra mim não dar nozinho nas costuras, eu vou amarrar os fios lá atrás, tá? Então, aqui, ó. Primeira asinha costuradinha. Agora, eu costuro a outra do mesmo jeito que essa, e daí eu encontro os fios aqui atrás pra dar nozinho. Vou fazer essa costurinha aqui e volto pra gente fazer o acabamento dos fios juntos. Então, eu costurei aqui a outra asinha e encontrei os 2 fios aqui saindo sempre no mesmo ponto, tá? Tem que ser no mesmo ponto. E agora, eu vou dar um nozinho aqui nesses 2 fiozinhos. Um nozinho triplo nesses 2 fiozinhos aqui, tá? Pra garantir que eles não vão escapar. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dar um nozinho. 2 nozinhos. E 3 nozinhos. Agora, eu vou cortar os excessos aqui, né? Pra ficar mais fácil de eu perder eles. Vou botar eles aqui na minha agulha de tapeceiro, novamente. Essas 2 pontas. Assim. Vou entrar no mesmo ponto e vou sair aqui em qualquer lugar para perder esses fios aqui pra dentro. Assim. Puxo bem. Este pontinho aqui que eu fiz o meu nozinho, eu vou ajustar ele com a minha agulhinha aqui para ele não ficar laceado, não ficar feio. E aqui eu vou cortar os excessos do meu fio. Tá? Venho com a minha agulha aqui, escondo lá pra dentro. Então, costuradas as asinhas superiores, as asinhas inferiores eu vou costurar do mesmo jeito, a mesma técnica de costura, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha asinha, vou colocar aqui na parte de baixo e fazer a costurinha igualzinho eu fiz na asinha de cima. Mesma coisa, eu vou pegar os fios, vou perder, vou dar um nozinho nos 2 e vou esconder. Como a costura são todas as mesmas, vou fazer a minha aqui, vocês façam a de vocês. Ah, e eu esqueci de dizer aqui, ó, desculpem, a distância entre uma asinha e outra, aqui do pescocinho eu vou contar, tá? Eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos de distância entre uma asinha e outra, tá? Vou costurar as minhas asinhas aqui de baixo, porque a costura é bem simples, como deu pra perceber. E depois eu volto com as costuras realizadas pra gente terminar aqui, costurando as anteninhas e fazendo o bordadinho dela. Agora, pra gente costurar as anteninhas, a gente vai fazer da seguinte forma. É muito simples a costura da anteninha. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos virar uma anteninha para cada lado. Então, uma anteninha a gente vai colocar virada para cá e a próxima anteninha a gente vai virar do lado contrário e vai costurar virada para cá, para que elas fiquem iguais, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um dos fiozinhos, que eu tenho 2 fiozinhos aqui, né? O que a gente iniciou e o que a gente terminou. O fiozinho aqui, no sentido que a orelhinha tá virada para baixo, eu vou pegar aqui e vou contar aqui, ó, uma carreirinha para baixo do meu anel mágico aqui, ó, uma carreirinha só para baixo do meu anel mágico, ó, o meu anel mágico. Vou aqui, vou entrar no pontinho aqui, ó, para baixo do meu anel mágico e vou levar esse fio aqui para trás em qualquer ponto. Ó, o primeiro fiozinho, tá? Agora, o segundo fiozinho, eu vou vir no ponto de baixo, desse mesmo ponto que eu tava aqui, eu vou vir no pontinho de baixo dele aqui. E vou encontrar com o outro fio lá atrás, ó. É super simples a aplicação da anteninha, ó, assim. Vou trazer aqui atrás. Vou ajustar aqui os dois fiozinhos para que a minha orelhinha fique bem colocadinha, tá? Ó. Tá?
a minha anteninha aqui bem colocadinha. Agora, com esses 2 fiozinhos aqui, eu vou dar 3 nozinhos bem apertadinhos. Então, vamos dar 3 nozinhos bem apertadinhos aqui. 1, 3 para garantir, né, que fica bem firme. 2 e 3. Esses fiozinhos aqui, eu vou colocar na agulha de tapeceiro e vou fazer a mesma coisa que eu já fiz antes lá também. Vou perder eles aqui para dentro do meu trabalho, para trancar eles. Ó. Assim. Agora, eu entro aqui no mesmo ponto, né, que eu dei o nozinho, tem que ser sempre no mesmo ponto. E vou perder eles aqui, para dentro do meu trabalho. Tá? Aqui eu corto. E agora, com a minha agulha aqui, eu vou ajustar esses pontinhos aqui que eu mexi, para eles não ficarem marcados. Eu venho com a minha agulhinha assim e vou mexendo e vou ajustando, tá? Você tem que fazer isso, ir ajustando. E aqui também eu venho aqui por baixo da minha orelhinha e faço assim, para deixar ela bem ajustadinha. E tá pronta aqui as minhas anteninhas. Super fácil de colocar, né? Agora só falta, então, o bordadinho do rostinho dela. Vamos bordar junto agora, botando um fiozinho. Agora a gente vai usar aquela agulhazinha com ponta, tá? Agulha fina de bordar, essa aqui. Uma agulha mais com uma pontinha. Vamos pegar o nosso fiozinho preto, que a gente reservou, né? Aquele fiozinho fininho preto. E vamos começar o bordadinho, que é bem simplesinho. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar a posição do meu olhinho, tá? Então, aqui, ó, fiozinho preto fino, dei um nozinho na ponta e vou contar aqui do anel mágico pra baixo, ó. Anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª carreirinha, entre a 8ª e a 9ª carreirinha, né? Eu vou marcar aqui, então, paralelo aqui ao corpinho dela, um pontinho assim. Agora, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 intervalinhos entre um olhinho e outro, tá? Vou entrar com o meu fio aqui em qualquer posição e vou cair com o meu fio aqui, ó. Embaixo, um pontinho pra frente da onde a gente marcou, ó. Aqui seria o pontinho paralelo a ele, vem um pra frente assim, ó. E vou puxar esse fiozinho aqui, trancando esse nozinho lá dentro do meu trabalho. Pra ficar bem firme, tá? Então, eu guardo ele lá dentro, no meio da minha fibra. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar o marcador aqui, porque eu vou vir com o meu fio aqui onde tá o meu marcador, ó. Aqui. E vou cair aqui embaixo. Assim. Dando aqui um pontinho de intervalo da onde eu tinha entrado do outro lado, desse jeito. Vou puxar aqui o meu fiozinho. Assim. Sempre venho com a ponta da minha agulha aqui ajustando para não aparecer a minha fibra. E agora eu vou voltar aqui no mesmo ponto, ó. Vou botar aqui em cima no mesmo pontinho. E daí, quando eu entrar aqui nesse mesmo pontinho, eu já vou cair aqui no outro olhinho, uma carreira para baixo, um pontinho para frente, assim. Para fazer o outro ladinho do bordadinho, ó. Então, o primeiro já tá feito. Agora, eu venho aqui, ó, onde eu marquei, tiro o marcador. Aqui embaixo, eu dou um pontinho de intervalo, venho no próximo e faço assim. Desculpem o barulho, aí tá passando um avião bem na hora que que eu tô gravando aqui o bordadinho, ó, assim. Agora, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar, assim. E daí, eu vou vir aqui embaixo agora pra fazer a boquinha dela. Pra fazer a boquinha dela, eu vou fazer uma boquinha um pouquinho mais de ladinho. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, paralelo a este olhinho aqui, ó, e vou contar 1, 2, 3 carreiras pra baixo, assim, ó. A boquinha mais de ladinho, meio sorridente. Se vocês preferirem fazer o bordadinho de outro jeito, fiquem à vontade, tá? Façam o bordadinho do jeito que vocês quiserem. E agora, eu vou vir aqui, ó, uma carreirinha pra cima aqui, ó. Assim. Aqui. Assim. Se vocês quiserem que o bordado fique bem marcado, vocês podem passar mais de uma vez o fiozinho, tá?
E eu gosto dele bem delicadinho assim, ó. E é só isso daqui, o nosso bordadinho do rostinho. Olha que simples que ele é de fazer. Vamos tirando essa fibra que vem junto, ó. E tá pronto o nosso bordadinho do rostinho dela. Se vocês quiserem, como eu falei, vocês podem fazer novamente e deixar esse bordadinho mais reforçado, tá? Aqui pra mim já tá bom, então eu vou perder este fio aqui mais um pouquinho na minha fibra, levando ele aqui pra trás pra cortar o excesso dele, que dele tranca na minha fibra. Sem puxar, né, pra gente não apertar lá na frente. E tá pronto aqui o nosso bordadinho. Bem simplesinho, né? Muito simplesinho. Agora aqui com a ponta da minha agulha eu vou ajustando qualquer coisa que eu precise ajustar aqui, pro meu bordadinho ficar bem gracioso. Tá? Agora a gente vai passar um blushzinho na nossa borboletinha, mas antes eu vou pegar um pedacinho de um fio rosa e vou fazer aqui um joguinho de xizinho aqui na barriguinha dela, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz da cor da asa, mas aqui eu vou fazer da cor dos detalhezinhos aqui. Então, vou botar um fiozinho rosa na minha agulha. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou marcar no meio da barriguinha dela, no meio, eu vou marcar um pontinho aqui bem no meio da barriguinha dela, porque agora eu vou entrar com esse fio aqui por trás do meu trabalho. E eu vou fazer um X entre esse pontinho que eu marquei, fazendo assim, ó. Vou sair aqui embaixo do pontinho que tá marcado, eu vou tirar o marcador aqui, porque vocês já vão entender, ó. Assim, vou deixar um pedacinho ali atrás pra me dar um nozinho depois. Agora, eu vou subir com esse fio aqui, ó, assim, e vou vir com ele aqui no pontinho do lado, assim. E agora, eu vou vir com ele aqui embaixo, assim, e já vou perder ele, vou encontrar com esse daqui aqui atrás, vou dar um nozinho bem frouxinho nele, pra ele não ficar repuxado. Vou ajustar aqui esse meu xizinho aqui do meu ponto, ó, porque é só um detalhezinho na barriguinha dela. Então, eu ajusto bem aqui o pontinho, ele não pode ficar apertado, tem que ficar bem levinho. Agora, eu vou amarrar as duas pontinhas lá e vou perder dentro do meu trabalho, igual a gente já fez antes, tá? É só um pequeno detalhezinho aqui, tá? Vou dar um nozinho aqui e esconder esse fiozinho. Então, agora eu vou para os últimos detalhes aqui da minha borboletinha, que eu falei lá no início, que é opcional, né? Eu vou pegar a minha florzinha, da mesma corzinha que eu usei lá, vou colocar aqui na minha borboletinha. E aqui no miolinho da anteninha dela, eu tenho esses strazinhos assim, ó, que vem nessas cartelinhas. Eu vou pegar 2 strazinhos também amarelo pra combinar com a florzinha. Eles já têm uma colinha neles, então eu não preciso botar cola, porque ele já vem com a colinha. E vou colar ele aqui no miolinho da minha anteninha, só pra dar um charminho, né? Mas como eu falei, isso daqui é completamente opcional, tá? Então, ó. Vou colar aqui e vou dar um pinguinho de cola quente aqui na minha florzinha e vou colar também. E também vou pegar aqui um blush, ou pode ser giz pastel, o que vocês têm aí pra dar uma coradinha na bochechinha dela. Vou pegar meu blushzinho, um pincel macio, que eu uso pra isso, e vou vir aqui na bochechinha dela e vou dar uma coradinha assim, porque isso daqui dá uma super diferença na nossa peça. Essa coradinha que a gente dá aqui na bochechinha dela, ó. Tá? Então, agora eu vou terminar esses últimos detalhezinhos aqui e volto com ela finalizada. Chegamos ao final da nossa aulinha, então, borboletinha finalizada. Olha que lindinhas, que fofinhas que elas estão. Essa foi a que a gente fez em aula, então, muito graciosas. Aí, peça super fácil, rápida, econômica de ser feita. Então, aí, com as minhas sobras de fio, eu ainda tenho fio ali, sobrou fio ainda, que se eu quiser eu ainda posso fazer mais uma borboletinha invertendo as cores, tá? Então, aí, venda garantida, porque é chaveirinho, peça decorativa para um mob, para o chaveiro, para uma peça de nicho de quarto, para decoração, ela é super versátil. Rápida de ser feita, como eu falei, econômica demais, então iniciante aí consegue fazer e já consegue ter o seu retorno nas vendas dos seus amigurumis. Se tu chegou comigo até aqui na aula, diz pra mim aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, se tu gostou dessa receitinha. Não esquece de conhecer o meu outro canal aqui do YouTube, onde eu tenho vários passo a passos. E se inscreve nesse aqui também, que toda semana aqui eu vou trazer uma receita nova de amigurumi para iniciante. Lembrando que esse canal é voltado para dicas de crochê amigurumi e para quem é iniciante no crochê. Então, vão ser sempre peças bem facinhas de fazer e de venda garantida. Então, super beijo para todo mundo, fiquem com Deus